Boa tarde, queridos irmãos. Outra vez estamos aqui, como sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Cheio de graça, cheio de verdade. Graças a Deus. Sexta-feira, a última live no Facebook dessa semana, excepto nas reuniões presenciais de sábado e domingo, que também tem transmissão em direto no Facebook e outras plataformas, claro. Aqui estou eu a fazer a última live da sexta-feira, da semana, aliás. Tudo andale. Daqui a pouco teremos a nossa live dos ministros, que será no Zoom, com todos obreiros, discípulos, pastores, bispos. Mais de 800 servos têm participado dessa reunião. Esses são os que têm aparelhos. Outros entram num só aparelho da família, 3, 5, 6 servos. Para não falar igrejas que se reúnem através do aparelho de um irmão para todos os servos acompanhar a reunião, e também, para não falar, aqueles que só estarão à espera do áudio, porque não têm condições de entrar numa live em direto, e para não falar aqueles que nem áudio costumam ouvir, senão os que estiveram na reunião passam, os líderes nesse caso, passam a mensagem. Então somos milhares servindo na igreja do Deus vivo. Há um angolano que cantou: quem te viu, quem te vê, Angola. É muito forte. Então, na verdade, a palavra de Deus e no dia que começou esta obra, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: quem é este que despreza o dia das coisas pequenas? Eu e mais alguns irmãos, e mais um casal, e mais 4 ou 5 pessoas, ou 4, 3, sei lá, que vieram de fora. Veja só, eu tinha uma equipe de 5 pessoas, eu era o sexto, e esses todos eram obreiros, candidatos, né? Na altura, quando saíram da IURD, 4 eram candidatos e um era um jovem, e eu era o obreiro Marcelino, e eu era o líder deles. Éramos 6, mais o casal dono da casa, 8, e vieram de fora, sensivelmente, eu me lembro, parece, foram 3 ou 4. Então, nesse quesito, se for 3, 8 mais 3, tivemos lá 11. E se foram 4, tivemos lá 12. Foram 13, 5, 13. Mas não me lembro que teria existido que 5 que vieram de fora. O número exato, 3 ou 4. Lembro de uma senhora e um senhor. Então, 10 ou 11 pessoas, ou 12, estivemos no primeiro dia que esta obra foi fundada.
Eu disse que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: quem é este que despreza o dia das coisas pequenas? Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel e com estas aclamações: graças, graças, graças a ela. O que significa isso? Éramos 12 ou 11. Comecei pregando assim. Essas mãos começaram esta obra. E estas mãos completarão esta obra. Não é por força nem por violência, mas sim é pelo Espírito Santo. E quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zorobabel, nesse quesito já não é Zorobabel, Marcelino, que vai morrer daqui a pouco, para dar lugar ao Elias. Ninguém vai entender isso, pois os idiotas religiosos vão debochar e vão dizer que isso é heresia. Eles não podem compreender a linguagem espiritual, porque eles não são espirituais. Então, quem és tu, ó Monte Grande, diante do Marcelino? Serás arrasado como uma campina. Resiste aí, Monte Grande, prumo, dia das coisas pequenas. Não é por força, não é por violência. Vamos começar de cima para baixo. Não é por força, não é nem tão pouco por violência, mas sim pelo Espírito Santo. Número 1. Número 2. Número 2. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Número 3. Prumo. Número 4. Monte Grande. Ok? Eu vou explicar cada item que eu mandei resistir. Você resistiu mesmo? Não é por força, não é por violência, nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. Esse é quem que despreza o dia das coisas pequenas. Que é o 2 e o 3. Prumo na mão de Marcelino. A seguir, o Monte Grande, que seria arrasado como uma campina. Eu vou explicar esses 4 itens que eu mandei resistir. Veja só, naquele dia, nós estávamos a começar uma obra. E humanamente falando, não havia condições para que se começasse aquela obra. Até começar, poderia começar. Mas terminar é quase impossível. Então, por isso, a palavra do Senhor veio até a mim, que não é por força e nem por violência. Na verdade, quando o Espírito Santo me falou isso, é porque eu estava a me comportar como Jeremias. Jeremias vocacionado para profeta, e ele arranjou muitos motivos. Disse que ele era criança, que ele não sabia falar, isso tudo aí. E Deus teve que lhe convencer, primeiro com uma revelação, com uma visão, e Deus lhe perguntou: o que é que tu estás a ver, Jeremias? E Jeremias, na visão, estava a ver uma amendoeira que estava a dar frutos, estava a brotar e estava a dar frutos, que são amêndoas, né? E Deus falou: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O mesmo Moisés também, vocacionado, chamado para ir libertar os seus irmãos no cativeiro de 430 anos. Moisés dizia que ele era gago, que ele não sabia falar, e que Deus enviasse outro. E Deus disse: eu fiz o gago e o mudo, por isso vai, não tenhas medo de Faraó. E também lhe deu 2 sinais, como da serpente que veio da vara, e Deus lhe mandou tocar, segurar na cauda da serpente, e ele conseguiu. O outro sinal da mão leprosa e a cura que aconteceu, aquilo tudo. E Moisés se esforçou e foi. E pelo caminho Deus queria matar o filho dele, e ele teve que lhe circuncisar às pressas, e assim Deus se desviou dele. É muito forte, né?
E quando ele pegou numa pedra e cortou o prepúcio do seu filho, sua mulher, que era filha do sacerdote lá de Midian, ele gritou: homem sanguinário. Eu nunca tinha visto aquilo. Sangue frio, Moisés cortou o prepúcio. Que como chamamos de quinhonga, cortou a quinhonga do seu filho, a esposa assustou. Quando ele viu sangue, prepúcio cortado, chamou de Moisés de sanguinário. Mas por que Deus quis matar o filho de Moisés? Porque Moisés era judeu e eles receberam a ordem que todo macho tinha que ser circuncisado. E ele já era o primogênito macho, e continuava com quinhonga. E Deus veio contender com o rapaz. Deus quis lhe matar, porque esse era o selo que Deus teria dado aos filhos de Abraão e que eram supostos filhos de Deus. Supostos porque ainda não tinham nascido de novo, então não poderão ser filhos, mas simbolicamente representavam os filhos. Então Moisés se lembrou que ele era judeu e todo judeu tinha que ser circuncisado. E assim cortou o prepúcio do seu filho, derramou sangue, arrancou a quinhonga do seu filho. E a sua mulher, que não era israelita, não entendeu aquilo e chamou o marido de sanguinário. Bom, isso tudo nós vimos. São várias pessoas, como o próprio Isaías, que invocou motivos do que? De ser um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de lábios impuros, que estava a mostrar que ele era pecador e estava incapacitado para desempenhar aquele ofício. Vimos isso tudo acontecer. E então, o que você acha? Eu também estava na mesma condição. Eu vocacionado para abrir igreja e eu chorava, que eu senti-me incapaz. E Deus me deu uma visão das formigas. E eu vi as formigas entravam debaixo dos meus pés, mas que eram formigas reais, mas que não poderão ser palpadas. Eu ainda certifiquei se estava a dormir ou não. Confirmei que estava com olhos abertos, fechei e abri. As formigas estavam lá e depois as formigas desapareceram. E eu passava madrugadas acordado a chorar, a implorar a Deus para que me enviasse um líder, que eu era incapaz, eu não tinha condições para liderar, para começar. Isso tudo aí. E nessa visão, uma voz me disse que era para abrir a Bíblia, para que ele me explicasse o que significava aquilo. Eu abri a Bíblia, me deparei no livro de Provérbios, onde Salomão mostra as formigas como eles não têm líder, não têm general, não têm comissário, nem chefe, nem patrão, nem rei, mas que eles são laboriosas, trabalham de noite e dia, no tempo da cega, juntam mantimento e não sei quem. E ainda Salomão escreve: seu preguiçoso, vai ter com as formigas e eles vão te mostrar e vão te ensinar. Então, e eu fiquei envergonhado, quer dizer que Deus me mostrou as formigas que trabalhavam incansavelmente e não tinham líder. E eu estava a buscar um líder. E eu fiquei envergonhado e naquela noite assumi, disse: eis-me aqui, eu irei, mas com aquela timidez. Então a primeira mensagem foi esta, que eu preguei. E não pense que eu a preparei. Eu sei que comecei a orar, é a coisa que eu sabia fazer, porque um obreiro na Iurde só ora. E como sabe orar o obreiro da Iurde? Oração forte, misturado com a dose mais forte. Orei, fiz libertação. Aí depois chegou a hora de pregar e eu me ausentei e deixei um outro rapaz que estava a orar e eu fiquei lá atrás. E eu falei com Deus: Deus, fala comigo, o que eu vou pregar? E eu abri a Bíblia e me deparei com Zacarias 4. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Aí Deus estava a me confortar que não será pela tua força, nem pela violência tua, mas o meu espírito estará contigo para te ajudar. E se engana quem pensa que é sem violência. Violência com o Espírito Santo, sim.
Violência na carne não vale para nada. Aliás, mesmo Jesus disse que desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Então, violência sim, esforço sim, mas no Senhor, com o Senhor, por Senhor, sem mim nada podeis fazer. E quantos idiotas que entendem mal a palavra de Deus e avançam, interpretando erradamente para ir matar pessoas. Então, feito isso, já expliquei o porquê, não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. São decorridos 22 anos. E verdadeiramente o Espírito tem sido o meu companheiro, o meu auxílio, o meu suporte, o meu tudo. Espírito, quero te amar. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E Ele me tem ungido também para pregar aos mansos, aos pobres, libertar os cativos, pôr em liberdade os prisioneiros. Sem Ele, eu não chegaria onde eu cheguei. Chegaste aonde? Vou explicar onde eu cheguei. A um item que está a vir aí. Número 2, já expliquei o que significa não é por força, não é por violência. Depois veio, quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Eu mesmo estava a desprezar o dia das coisas pequenas. A timidez e os tremores, ela que estavam a me surpreender, achava que eu era incapaz, que não conseguiria fazer a grande obra que estava a me dar, por isso pedia um líder e não sei quem. Eu mesmo estava incluído naquele grupo daqueles que estavam a desprezar os dias das coisas pequenas. O que é isso, o dia das coisas pequenas? Uma coisa que começou pequena. Aquele dia foi o dia das coisas pequenas. Num quartito, então num quintalinho pequeno, cheio de lixo, não sei o quê. E nós começamos a maior igreja, a maior organização no futuro. O reino de Deus pleno. Já tivemos um reino de Deus manifesto na terra há 12.000 anos no dia do Pentecostes. Mas esse reino não teria alcançado os 100%. Desta vez, o reino será completo. 100%. Agora imagine como ele começou. Aliás, a própria palavra de Deus diz assim: teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado será extremamente grande. Aquele que chama as coisas loucas para confundir com as sábias, as fracas para confundir com as fortes, as que não são para confundir com as que são. Esse é o Deus de Israel que me enviou, o meu Pai. Então o dia das coisas pequenas são essas. Não somente a mim, para não falar os que estavam à nossa volta. E todos que ouviram essa notícia. E todos que se aperceberam que o obreiro Marcelino abriu igreja. As pessoas que viviam comigo em casa estavam a zombar. A notícia correu na família. Marcelino abriu igreja. E todos zombavam, riam, sorriam. Me humilhavam. Um deles me mandou recado. Foram lhe falar, olha, Marcelino abriu igreja. Mas como ele era das trevas e um grande satanista, ou então macumbeiro, ele entendia que aquilo não era uma aventura. Ele sabia que não era uma aventura. Ele sabia que eu não era um aventureiro que estava a se colocar em negócios alheios. Ele sabia que eu teria sido vocacionado, que o tempo tinha chegado, mas que ele me mandou recado que não seria fácil, não. E ele me disse, olha, a lavra é muito grande. O mais velho já morreu também. Dizem a ele que a lavra é muito grande, não vai ser fácil. E eu respondi à pessoa que trouxe o recado. Diz a ele que eu vou completar essa lavra. Ele morreu e eu ainda estou a trabalhar. Vem trabalhar na minha lavra. Ele é tão grande. Os operários são poucos. Lá onde eu saí, os obreiros e os membros que me conheceram na igreja da estalagem estavam em altas gargalhadas e zombaria. Que isso? É muito aventureiro, emocionado obreiro Marcelino. Orgulhoso. Todos não me chamaram orgulhoso, emocionado, aventureiro e não sei o quê. A notícia chegou, olha, abriu igreja. Igreja? Ele vai morrer. Até profetizaram a minha morte, a minha destruição, que eu voltaria na cadeira de roda, voltaria endemoniado. Eles disseram que eles poderiam me expulsar o demônio. Mandaram um recado que estamos à espera dele para lhe
de expulsar os demônios quando ele voltar aqui todo bêbado e não sei quem. Mas eles não sabiam que aí estava a revelação do alto. Aí não era uma letra, era o espírito, não uma emoção. Não era uma emoção, mas eram factos reais, uma ordenança celestial. E eles desprezaram o dia das coisas pequenas. Os vizinhos desprezaram o dia das coisas pequenas. Não naquele dia, mas nos dias que seguiram, uma senhora da igreja adventista, uma vizinha, chamou a dona de casa, onde depois nós mudamos. Aí só fizemos lá uma reunião, depois fomos para outro quintal. E ele disse: você está a deixar esses meninos aqui, estar aqui fazer barulho aqui, porque igreja. Olha, diz a ele que ele vai gritar e vai sair endebandado, não vai conseguir nada. E a dona de casa me chamou, me disse: olha, a adventista me disse assim. E eu disse: diz a ela para resistir esse dia. Eu sou homem dos duelos. Eu sou homem que gosto de quê? Dos ringues. Tudo eu resolvo no ringue. Não é com palavras, não. No ringue, no terreno, no campo de batalha. Por isso eu mandei ele resistir, para resistir aquele dia. Olha, há 3 ou 4 anos, eu perguntei na donação, como é que está aquela senhora? E ele disse: olha, aquela senhora, ele disse: vai lhe falar que eu venci. E ele vai falar: olha, lembra daqueles rapazes, aqueles jovens que estavam na minha casa aqui, e não sei, não me lembro. Lhe mostrei, disse: olha, a igreja está grande, está em todas as nações. Olha o que a senhora falou. Não, verdadeiramente ele venceu. A mesma que disse que eu iria gritar e sairia endebandado, voltou a falar: verdadeiramente ele venceu. E a senhora me falou: não, ele me disse que ele tem que estar acompanhado. Quem que não acompanha um homem? Que ele venceu. Ouviu? Então, mas um dia ele teria desprezado o dia das coisas pequenas. Os meus companheiros da IURD, os obreiros, ex-obreiros, todos eles nem de obreiros estão. Todos eles, outros são bêbados, outros violaram as cunhadas, engravidaram não sei quem, outros são ateus, outros odeiam a tal igreja que eles defendiam, outro saiu, foi na pentecostal, agora é pastor. Aquele que disse que ia me expulsar demônio. Toda vez que ele cruzasse alguém, daqueles rapazes que saíram comigo, mandava recado, dizia a ele que eu estou a esperar para expulsar demônio. Diz a ele que ele é um emocionado, é um orgulhoso. Dizem a ele, ouviu? Agora mandou-me mensagem a dizer que, olha, eu também já sou pastor, estou a cuidar de uma obra aí. Até lhe ignorei, nem lhe respondi. Estou a esperar que ele venha, como vieram os irmãos de José, e se prostrarem diante de mim e adoram e saibam que sou amado do céu. Enquanto houver ainda essa resistência, vai continuar assim. Estou à espera deles. Outros são bêbados, tudo pastores, outros já são todos aqueles pastores que me zombaram, que pregaram nos altares, já não são pastores, agora odeiam a tal igreja universal, outros foram expulsos, outros não sei onde, outros andam não sei onde, todos eles. E nós estamos aqui, porque não é por força e não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos ajudou até aqui. Eu tenho certeza, e é verdade, e verídico, que ainda tem combates e batalhas muito grandes. Mas o mesmo Espírito que nos ajudou até aqui, ele vai nos ajudar até no final da caminhada. E eu também nunca vou lhe deixar. Nunca vou lhe abandonar. Eu vou abandonar o Espírito. Como então assim? Então, escute muito bem. O segundo itne. Esse que despreza o dia das coisas pequenas é quem? Eles desprezaram. E as coisas pequenas hoje agora são grandes. E ainda serão mais grandes. E quem também está a desprezar agora as coisas pequenas, comparando com as suas, estás equivocado. Eu vou te passar. Ouviu, homem? Você que está a dizer, não, ele não tem nada, nós temos mais. Vocês não têm nada. Eu tenho, vocês não têm. Olha o que Jesus falou. Aquele que tem, ainda terá mais, e vai lhe ser aumentado, acrescentado, uma boa medida, recalcada, vai ser colocada no seu regaço, porque já tem. E os que não têm, até os que eles têm, lhes será tirado. Vocês não têm, e o que vocês têm vai vos ser tirado. Eu tenho, e vou ser acrescentado.
Muitos começaram a vir profetizar. Para Jacó não adianta encantamentos nem adivinhação. Você pensa novas essas adivinhações e maldições e profecias? São antigas. Há muitos anos que as pessoas profetizam a minha morte. Os obreiros da Universal, os pastores da IURD profetizaram a minha morte, profetizaram que eu ficaria bêbado, endemoniado, profetizaram que eu voltaria, profetizaram tudo. Vizinhos, parentes, não sei quem, amigos antigos, profetizaram a minha queda, a minha destruição, tudo isso. E vocês vêm e começaram a vir e começaram a dizer: Deus me mostrou. Qual Deus que te mostrou? Isso é blasfêmia. Deus mostrou que o apóstolo Marcelino ficou na ruína, que com as suas heresias, o povo lhe abandonou, o povo despertou, entendeu que ele estava a lhes enganar. Ayache. Qual Deus que te falou? Esses são os conselhos de Balaão, que amara, que amara os tesouros da iniquidade, os presentes da corrupção, o salário da morte. Ouviu? Esse é o conselho. São as maldições de Balaão. E a boca de Balaão respondeu a Balaque: para Israel não adianta encantamento nem adivinhação. Para Elias não adianta você vir com as suas profecias, suas adivinhações, seus sonhos com as maldições. Quem me amaldiçoar está amaldiçoado. Controlem. E vocês vão ver que o homem continuará de pé. Estou a vida muito longe. Ouviu? Um dia eram coisas pequenas, mas não foi por força nem por violência para chegar onde eu cheguei. Pelo Espírito Santo. Eu acreditei e trabalhei noite e dia. Meu pai trabalha até agora. Eu também trabalhei e hoje estou aqui. E não me contento. Aliás, não me conformo. Não, ainda estou a trabalhar. A vocação é muito grande. Enquanto não chegar aonde devo chegar, e não sou eu que determinei, é o céu, eu não vou dar descanso à minha alma, nem repouso às minhas pálpebras. Não, eu chegarei até lá. Há um sonho, eu sonhei. Quem colocou esse sonho é o céu. Aleluia. Aquele que me enviou colocou esse sonho. Pois nele está o meu querer e também o realizar. Aleluia. Estão a entender? Então vossas profecias fracas, falsas, vão desaparecer na caminhada, vão desvanecer, vão voltar para vocês mesmos. O que vocês desejaram contra mim é o que vai vos acontecer. Porque muitos já me profetizaram a morte e morreram. Outros disseram que sonhei que morresse. E já morreu esse indivíduo. Sonhei que o diabo te matou. Ouviu? Eu estou vivo. Bem vivo. E bem vivo da Silva. Cheio de videira. Cheio de vida. Da videira. Muita vida da videira. Ok? Oliveira frutífera. Não é oliveira infrutífera. Cheio de azeitonas. E azeitonas com muito azeite. Aleluia. Já expliquei o segundo item. Esses que desprezaram, que ainda desprezam um dia das coisas pequenas. Agora vou no terceiro. Vão ver o prumo na mão do Marcelino. Os 7 olhos. O que é isso, prumo? Nós vimos que quando o anjo falou: vereis o prumo na mão de Zorobabel. E depois ele explicou. Os 7 espíritos. Os 7 olhos do Senhor. 7 olhos, 7 espíritos, que representa a plenitude do Espírito Santo, que representa as manifestações do Espírito Santo. Aleluia. Não que Deus tem 7 olhos. Deus é omnipresente, é ilimitado. Não é limitado, não. E omnisciente. Muito mais do que isso. Mas seu espírito tem 7 manifestações. Esse é o prumo.
E para alcançar o prumo, tem que alcançar a 7ª dimensão. O prumo é a 7ª dimensão. 7 olhos, 7ª dimensão. 7 espíritos. Veja, há 22 anos a palavra me foi dirigida. Vocês vão ver o prumo na mão, não de Zorobabel. Quem estava a fundar a igreja não era Zorobabel, era o Marcelino. Vocês vão ver o prumo na mão do Marcelino. Sabe, nesse momento que eu estou a vos falar, eu alcancei a 7ª dimensão, que é o prumo. Só um teria alcançado essa dimensão. Desde a queda do homem, desde que começou a violência na Terra, ninguém teria alcançado essa dimensão senão um. E eu agora sou o segundo. Alguém vai duvidar? Eu alcancei, não bati, alcancei o recorde. Ainda não bati. Alcancei este recorde de Emanuel. Por isso, Emanuel foi visto no céu com 7 pontas e 7 olhos. É o prumo. 7 pontas, 7 olhos. O prumo, os 7 olhos do Senhor. Os 7 espíritos que discorrem por toda a terra. Eu alcancei esta dimensão. Quer dizer que 22 anos depois, a profecia foi dita. Vocês vão ver o prumo. E havia um desafio, um duelo. As trevas duvidaram, desafiaram-me que eu não chegarei até aí. Por isso teriam investido pesado. O investimento foi pesado. As nações investiram pesado. Angola investiu pesado. O mundo investiu pesado para que Elias não alcançasse o prumo. A história não pode ser escondida. Ninguém pode apagar a história. Eu fiz a história. Aleluia. E já começou a ser narrada. A narração dos fatos. E quem quiser com minuciosidade, ou então minuciosamente inquirir, vai descobrir que tudo o que eu estou a falar é verdade. Tem testemunhas vivas. Ainda estão lá pessoas que estiveram naquele dia, o dia das coisas pequenas, as lutas que eu passei na caminhada. Existem pessoas que estiveram presentes, que ouviram, que viram. 22 anos depois, alcancei o prumo. Aleluia. Não foi fácil, não. Eu tive que ousar. Não é ousadia não falar. Ousadia não falar? Não, não viver. Eu tive que viver uma vida ousada, renunciando à própria vida, amando o caminho de Golgota. Não há fogo sem sangue, e não há sangue sem altar. Tem que ter sangue no altar, para que o fogo caia do céu, e depois é que terá fumaça. Vocês querem fumo sem fogo? Não é possível. Eles querem fumo sem fogo. Tem que ter fogo para ter fumo. E querem fogo sem sangue no altar. Amém? Nós reparamos o altar de Deus que estava destruído. Colocamos 12 pedras neste altar, que são as 12, não digo mais 12 tribos de Israel, as 12 dimensões. Muito forte, né? E colocamos uma oferta pura, sem manchas, sem máculas. E esta oferta fomos nós mesmos.
Aleluia. Colocamos um cordeiro e o fogo caiu. Depois que o fogo caiu, a casa ficou cheia de fumaça. E vós estáis espantados. Isso não veio do nada. E hoje alcançamos o prumo. Está nas nossas mãos. E você sabe para que serve o prumo? Quando um homem tem um prumo na terra, agora vai nivelar todas as coisas. É autoridade sobre tudo. Para nivelar e endireitar o que está torto. Se as coisas não aceitarem serem endireitadas pacificamente, ele vai usar a violência. Ele tem o prumo. Eu não vos falei, eu tenho. Quem tem, tem. O prumo está na minha mão. Para endireitar as coisas tortas, abater os lugares altos e elevar os baixos, endireitar os caminhos tortos e aplanar as estradas, remover as pedras no caminho para que o povo possa passar, tirar as lombas, remover os obstáculos. É isso que Elias já começou e vai começar, porque já tem um prumo na sua mão. Esse dia foi temido. Há 22 anos, a profecia chegou até nós. A palavra de Deus veio até nós. Vocês que estão a desprezar o dia das coisas pequenas, vocês vão ver o prumo na mão dele. E os meus inimigos disseram, queremos ver. Está a pensar que é fácil? Então, há 22 anos atrás, era quase impossível falar do prumo. Um menino inexperiente, com os antiprogressos a lhe cercarem. Quanto mais ele orava, mais o progresso era um fiasco. Quando ele mais orava, mais os anti-orações atacavam. E zombavam ainda. Apertaram tudo. Criaram situações nessa caminhada. Se agigantaram. Mandaram conselheiros de Belial para vir nos aconselhar. Mandaram balaões para vir nos amaldiçoar. Levantaram saúlos da vida para nos perseguirem. Mas nós prevalecemos. Pois teríamos reparado o nosso altar com 12 pedras. Aleluia. E assim, sabe o que aconteceu? 18 anos depois, conseguimos romper a 12ª dimensão da Terra. Corremos 120 quilômetros. Cortamos a meta e geramos o reino. E tivemos a primeira glória manifesta. Mas nós sonhamos muito grande. Partimos em busca dos territórios perdidos, que ainda estavam na mão do inimigo. Avançamos, corremos no mar, 120 quilômetros. Em 3 anos, corremos mais no mar do que na terra. E alguém vai me perguntar, por que aqui na terra correste muito tempo e no mar pouco tempo? Sim, o tempo em que nós estivemos a correr na terra, estávamos a matar a nossa vontade. Nós começamos, meninos, neófitos, e a carne nos meninos está bem ativada. E o inimigo é fortalecido através da carne.
Por isso demoramos tanto. Mas depois que sujeitamos os 120 quilômetros da terra, mortificamos a nossa vontade e nos tornamos mais velozes do que antes. E por isso no mar foram necessários 3 anos. A velocidade é incrível. E matamos as 3 serpentes do mar. Matamos a serpente do Atlântico, matamos a serpente do Índico, matamos a serpente do Pacífico. Ouviu? Sujeitamos o Pacífico e os outros mares. E agora? Mas precisávamos de ir para o prumo. Pulamos dali, entramos nas alturas, sujeitamos a terra e os mares e entramos agora no ar. Viramos águia. Velocidade. Sujeitamos a primeira águia e tomamos o prumo. Recuperamos o prumo que estava na mão do inimigo. Quem é esse que desprezou o dia das coisas pequenas? Agora olha o prumo na mão de Elias. Sete olhos. Sete espíritos. Ok? Mas também o terceiro, quarto item diz assim: quem estou monte grande diante de Zorobabel? Qualquer monte que se faz de grande diante de Elias é pequeno. E é no campo da batalha. Existem 8 montes. E o 8º monte é o Monte Grande. O chefe dos chefes. Mas todos eles vão cair. Se engana quem pensa que o que está de pé não vai cair. Já caíram 4. Falta 5. E vão cair os 5. Falta 4. 4. Caíram 4, falta 4. 5 não, falta 4. Caíram 4, falta 4. Pois existem 8. E o 8º é o Monte Grande. Será como uma campina. Este é Satanás, antiga serpente chamado Diabo Satanás, que depois dará o seu poder ao filho da perdição, a besta. Não é agora, quando a besta se tornar também o 8º, na grande tribulação. Ok? Vai ser o fim deles. Quem és tu, Monte Grande, diante de Zorobabel? Aqui não tem Zorobabel, aqui tem Elias. Elias não perde guerra. Eu tenho prumo, eu vou vos endireitar, ó terra. Eu já vos disse, vou terminar minha mensagem. Ou vocês serão endireitados com a palavra, com a demonstração pela palavra, ou vou vos endireitar com juízes. E já começou. E os juízes que vocês viram até hoje, é sem prumo. Não, vocês não entenderam. Os juízes que vocês viram até hoje, é sem o prumo nas mãos de Elias. Agora mesmo que estamos a falar, o prumo foi recuperado. O que significa o prumo estar na mão do inimigo um dia? Sim, eles é que tinham autoridade. Porque a 7ª dimensão é a dimensão da plenitude do Espírito. Se não há plenitude do Espírito na igreja ou na terra, então eles têm a plenitude de Satanás. Por isso, se existem essas dimensões no reino de Deus, também existem essas dimensões no reino de Satanás. A 7ª dimensão no reino do diabo é a plenitude de Satanás. E a 7ª dimensão no reino de Deus é a plenitude de Deus. Oh, mudaste,
Falasse que é Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Você não sabia que o Espírito Santo é Deus? Espírito Santo, meu Deus, como que fico sem você? O Deus é Espírito Santo. A minha vida é nada sem você. Eles tinham a plenitude de Satanás e na terra ninguém tinha a plenitude de Deus. Porque precisa alguém que alcance a plenitude de Deus para que a igreja receba a plenitude de Deus. Alguém tem que morrer para que a nação não venha a perecer. Ouviram? Agora já tem alguém. E quando eu busquei a plenitude de Deus, eles me desafiaram. Eles ainda disseram assim: teu irmão conseguiu alcançar a plenitude porquanto nunca pecou e não casou. Tu pecaste e casaste. Tu tens uma menina. Tu já pecaste. Só que eu lhe respondi: eu vou vos derrotar pelo sangue de Jesus, pelo testemunho da sua palavra. E eu não vou amar a minha vida até a morte. Então, meus pecados foram traspassados pelo sangue de Jesus. As minhas forças se renovam, mesmo tendo mulher e vivendo uma vida incrível, com violência. E assim, o que vocês pensaram caiu no saco roto. Não conseguiram. E eu alcancei, aleluia, o igualito. Mi papito, igualito. É? Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu tive uma visão dessa dimensão que eu alcancei agora. E uma voz no espírito me falou: a dupla, o recorde da dupla. E um dos discípulos me falou: esse é o ouro está aí. Eu não esqueço nada. Mestre, esse outro é Moisés? Eu disse: Moisés? Eu falei: ah, Moisés é Jesus. Está onde o ouro? Você vai ver que o ouro está aí e vai confirmar. Ele até vai dizer: meu Deus, o homem não esquece nada. Sim. Ele me perguntou: esse outro é Moisés? Eu disse: ah, Moisés é Jesus. O que é um recorde? O recorde é um nível nunca alcançado. Ok? Que é o primeiro que alcançou, se for nas competições, é o primeiro a atingir aquele nível, aquela medida, sei lá, aquele tempo. Depende de modalidade. Por exemplo, parece que o Cristiano Ronaldo tem um recorde da seleção portuguesa. Não sei se quem é que marcou mais golos nos jogos oficiais. Esse é o recordista. Se é ele, mas ele tinha primeiro igualito. Ele teria igualado com, sei lá, se é Eusébio, se quem, se é o Paulo Futter. Não, alguém vai dizer: oh, ele conhece, eu conheci isso tudo antes, agora não. Sei lá se é Paulo Futter, se é o Figo, se quem, aquele outro aí, o Costa, o Rui Costa. Um desses aqui. Quem entende esses nomes aí, daquele tempo? Paulo Futter, Rui Costa, Eusébio, sei lá, se é Luiz Figo. Mas o Cristiano Ronaldo, se ele já bateu o recorde, primeiro tinha igualado. Se o recorde era de 50 golos, quando o Cristiano marcou 50, igualou o recorde. Alguém já está a investigar? Mas quando marcou o outro golo, bateu o recorde. Agora eu igualei o recorde. Porque o recordista foi Jesus. Agora tem 2 recordistas. Estou a falar em viva voz. E não... foi o Rui Pinto? Ok, Rui Pinto. Já tem o recorde. Agora de quem? Quem é o recordista da seleção? É só exemplo. Não estou a insinuar as pessoas
ou então incentivar as pessoas para amarem essas coisas. Não. É só exemplo. Paulo também tirou o exemplo das corridas que se faziam na Roma. Sabia disso? Quando Paulo falou do atleta cristão e do soldado, não sei o que, bom combatente, armado, com toda a armadura. Aquela armadura é do soldado romano. Capacete, o escudo, espada, tudo isso. Cinto. Então, não, eu falei um só, não pode ser muitos. Agora, se são muitos que bateram o recorde, também existe. Eu perguntei ao ouro, lembra que eu te falei? Estás aí, não me respondeste. Aí ele já esqueceu. Ele me disse, mestre, esse outro é quem? É Moisés? Eu disse, não, é Jesus. Ah, foi o João Pinto. Então quer dizer que, nesse momento é quem? Ele bateu, se um dia igualou e depois outro dia bateu. Se alguém bateu o recorde dele, que eu sei lá sei quem, então isso existe. Aliás, tudo que existe no mundo físico é fotocópia do espiritual. Eu cheguei no 7. O recorde mundial. Estou lá. 2 recordistas mundiais. Eu tenho prumo para vos ensinar. Eu vou vos endireitar. Eu vou endireitar a terra. Se não for com palavras, é com pancada. Aleluia. Digo amém. 22 anos depois. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Vocês vão ver o prumo na mão de Elias. Na altura nem era chamado de Elias, de Marcelino. E quem és tu, o Monte Grande? O Monte 8? Ele sabe. O 8º? Ele sabe das consequências de um dia jogar comigo. Ele sabe o quanto eu vou lhe maltratar. Se ele desprezar e zombar, é tudo mentira, é com a boca. O coração está a bater. Mas entre vocês, tem ainda idiotas que vêm afrontar uma dignidade como eu. Entre vocês tem os falsos profetas que acham que são obstinados, que acham que são suicidas, que vêm me enfrentar. Mas o teu chefe que te mandou não consegue me enfrentar. Então você foi sacrificado, rapaz. Como teria sido sacrificado o Sihanouk. Ok? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, porque a luta continua. O dia que eu alcançar um ponto a mais ao igualito, eu vou vos avisar. O dia que eu alcançar um ponto a mais, eu vou vos avisar. E vou vos falar, eu bati o recorde. Aleluia. E quais são os benefícios de você alcançar o igualito? Os benefícios é a plenitude de Deus. O que significa alcançar, alguém ter a plenitude de Deus? Vocês não têm noção, pô. Não, deixa, ainda vou vos perguntar. O que seria quando Jesus voltou do abismo, se ele permanecesse na terra a fazer a obra? Não, me respondem. Quando Jesus voltou com 7. O que seria se Jesus estivesse na terra e continuasse com a obra? Se ele ressuscitasse como a ressurreição de Lázaro. Não, qual é a diferença entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro, ele voltou para viver a vida terrena.
Mas a ressurreição de Jesus Cristo, como a semente que é lançada sem casca, e quando crescer vai ter quê? Casca. Por isso ele é o primeiro. Senão seria Lázaro. Ou então o filho da viúva, da Serepta. Não, Jesus é as primícias da ressurreição. A segunda ordem é daqueles que dormem no Senhor. Esses não vão ressuscitar com seus corpos que foram sepultados com eles. Então Jesus Cristo ressuscitou com outro corpo. Continuava a ter corpo, que poderia ser tocado, segurado, e por isso eu disse, toca aqui, que um espírito não tem carne nem osso, mas uma carne nas evidências espirituais, um osso no espírito se move. É incrível, vocês não podem entender. Você pode tocar em Jesus, lhe toca, porque Jesus experimentou, comeu na presença dele, desafiou, tomou para que tocasse na cicatriz, mas ainda assim é um corpo glorificado. É um corpo glorificado. Quando Jesus falou que vocês, quando ressuscitarem, sereis como anjos, a forma de viver. Mas não pense que os anjos têm corpo. Os anjos não têm corpo. São os homens que ressuscitarem, como Jesus, é que têm corpo glorioso. E os que ressuscitarem para a condenação terão corpos de ignomínia. Estão a entender? Agora imagine alcançar esse nível e vivendo no vosso meio. Plenitude do poder. É muito poder. Não pense que o homem vai deixar de ser homem. Continuará a ser homem, mas um homem, não sei se chamaria de ser um homem evoluído, um homem superior. Eu não sei, por causa da plenitude do Espírito. Por causa do prumo, por causa da potência. Aleluia. Só agora. Veja só, eu já alcancei o prumo, mas ainda não se manifestou o poder do prumo. Ainda não. Está subentendido. Por isso eu mostrei o relógio e o cinturão e eu voltei a fechar. Não saia do sétimo nível. Permaneça no sétimo nível, até que do alto sejais revestido do poder. Ouviu? Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Não é como a igreja, que foi revestido do poder por causa do trabalho de Emanuel. Aqui vocês vão viver com alguém que fez esse trabalho e vocês vão beneficiar. Já imaginou quando a igreja foi visitada? Se Jesus estivesse no meio deles? Agora desta vez sereis visitados com Elias no vosso meio. E já imaginou aos níveis que Elias ainda vai alcançar? Por isso, podem acreditar que o prumo vai dar em cheio aos inimigos de Elias. O prumo é para colocar eles no chão e pisar as costas dele, para lhes humilhar. Pois os fortes humilham os fracos. Os fracos são humilhados pelos fortes. Os fracos servem os fortes. Quem perder a guerra paga tributo. Aleluia. Amém. Quem perder a guerra vai pagar tributo. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? O que eram coisas pequenas ainda são grandes, né? Ainda não são grandes. Os meus olhos ainda são pequenos. Quem perder a guerra vai pagar tributo. Já estamos avisando. Olha só. Nós éramos três que íamos nas matas, no deserto e tal, e falavam do avivamento. Sempre os miúdos, estou a falar os mais velhos. Éramos três. Um que veio mais tarde, entrou no nosso grupo. E o inimigo mandou recado para nós e diz assim: vocês, os três,
Quem perder a guerra vai ser humilhado. E assim aconteceu. Os dois perderam a guerra, foram humilhados. E eu venci a guerra, não fui humilhado. Mas eu vou humilhar os que eu venci. Quem for vencido vai pagar tributo. Sabe o que é tributo? Vai pagar imposto. Estás com um primo prestes a falecer de um acidente? Não morra. Ó primo do Leandro. Viva! Ajudaste o primo, pá. Viva! Viva, colela, viva! Viva, colela, viva! Ai com bico longo, quello dele. Glory to God. Quem perder a guerra vai pagar tributo. Já estou vos avisando. É melhor vocês ganharem. Só vão me pagar. Se eu perder a guerra, vou vos pagar tributo. Alguém está doente entre vocês? E ele enviou sua palavra. E a sua palavra os curou. E eu envio a minha palavra. E a minha palavra vos cura agora. Agora, em nome de Jesus. Vocês que estão doentes, sejam curados agora. Recebam a cura pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. As dores aparecem. Em nome de Jesus Cristo. Tensão arterial. Gripe, febre, dores. Desaparece. Oh, recebam a cura. Dor do joelho. Dor de barriga. Dores no corpo. Nas pernas. Na bexiga. Estômago, cabeça, garganta, nos olhos. Nos pés. Nos braços. Nas costas. Receba novos órgãos. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Rei. E você que está a interceder por alguém que está doente. Esse alguém também já recebeu a palavra. A palavra não volta vazia para ele sem primeiro prosperar naquilo que enviou. Eu envio a minha palavra para o teu parente, sei lá, conhecido. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. E o meu Deus vos abençoe na petição que vocês estão ali fazer. Para a glória de Jesus. Faz teste agora. Faz teste. Mexe os pés. Mexe esse membro que estavam a doer. Procurador. Faz o que você não conseguia fazer. Se você não andava, eu estou a te mandar, põe-te de pé e começa a andar. Você não via, começa a ver. Chegou a hora de vocês testemunharem as maravilhas. Eis que eu opero uma obra nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, vocês não dariam crédito. Deus enviou seu filho Elias para nos salvar e perdoar, para destruir esse sistema, o sistema maligno
que anda a escravizar os filhos de Deus. Chegou a hora deles, porque ele venceu. Aleluia. Graciana, estás a perder muito tempo? Solução é aqui agora. Fala e eu vou te dar a solução, Graciana. Já foste nos outros pastores? Pastores? Não sei se é que eles chamam de pastor. Eles são mercenários. Vocês não viram o outro? Enganou a menina porque o tiro foi te curar de sida, ele violou. Primeiro ele revelou que tem sida. Tá, eles usam mentira, problemas. É incrível o falso profeta. Ainda está a dizer que não, foi com consentimento. Com consentimento. Vocês viram aquele bandido aí, Jamba? Aquela se já afrontou o Jamba, né? É na igreja lá do Lubango. Fala aí. Aquela se já blasfemou. É o julgamento dele. Jamba e a mina. Chelsea Neto. Ontem uma colega minha desmaiou e depois começou a passar mal por ter as vias respiratórias fechadas. Isso aconteceu no meio da aula. Os colegas assustados ficaram em torno dela. Inclusive, o professor, assim que me aproximei dela, o professor gritava para que eu não me aproximasse. O professor gritava para que eu não me aproximasse, mas não lhe dei ouvidos. Usei o decreto, expulsei o demônio. O professor fugiu e a colega foi restaurada. É mesmo assim, Celso. Semente de Elias é ousada, esforçada, corajosa. Tá vendo? Ministraste o poder, manifestaste o poder. O demônio queria levar a jovem. Por isso usou o professor. Possivelmente o professor é o feiticeiro. Disse, não se aproxima. Isso é muito forte, pá. Hoje estive a ir numa entrevista. Uma senhora me parou, me disse, vamos falar um pouco de Jesus. Parei, estive com mata-bruxo no pescoço. Ela olhou a foto do apóstolo e logo não falou mais nada. Foi-se embora. Ouviram? Fugiu. Tá onde a jovem que disse que já foi nos pastores, não foi ajudado. Estou à espera de você aqui. O professor fugiu. Ficou envergonhado. É mesmo assim. É só lhes ignorar. Pai, fiquei irada porque a colega estava quase sem roupa. Estavam a lhe fazer um monte de massagem no peito e nada acontecia. Ouviu? A lhe fazer. Aos que faziam massagem, não mandou para não se aproximar. É bruxo, professor. Ele deu conta. Hoje o Mamedu me perguntou com entusiasmo sobre o pai e sobre a localização da igreja. Valdete Francisco, quero falar convosco no WhatsApp, porque essa situação não posso falar no público. É da menina que estava com ela em casa e ela tinha feitiço e estragou a vida da minha família. Você já falou? Está dizendo que você é no WhatsApp. Já falaste? Você quer libertação do quê? Da tua família, não é assim? Veja só os angolanos como são. Eu acho que esse é angolano. Pelo nome, calma aí. Cafula. Você já falaste, pá. Já falou, a bruxa estragou a tua família. Quero falar mais o quê? Eu vou já libertar você e a tua família. Vou assoprar agora. E vou remover a maldição que ele deixou lá. O estrago que ele fez. Ok?
A jovem já falou, ainda quero falar. Esse é o resultado do quem? Dos Eliseus, dos BM Samuel e toda a cúpula da Nigéria, dos atendimentos. Tem atendimento especial para quem pagar mais. É isso que dá. Marcar audiência para o atendimento. Já recebeste, ó Cafula? Diga somente amém. Queres testemunhar o que Deus fez por você? Até aqui a nossa live termina. Vai começar uma outra agora às 20 horas. Por isso me dispenso. E depois das 20 horas tem uma outra geral com todo o povo. Lá mais ou menos às 22. Às 23 horas. E amanhã, saidinha. Aleluia. Topandula, isso. Eu disse que quem perder a guerra vai pagar tributo. Estão a se esforçar, pá. No dia 18 vai vir aí o balão. Que não está desta vez não está vindo do Oriente, está vindo do Ocidente. Balão para vir amaldiçoar o Elias. Estamos juntos. Mas logo nos encontramos.